Olá! O programa Conteúdo de Valor tem o objetivo de trazer temas para você, psicóloga que quer prosperar na sua área profissional, mas a financeira também. Eu sou Candice Nascimento e eu ensino psicólogas a aumentarem a renda e serem donas da própria agenda com consultoria. E o tema da aula de hoje é driblando a insegurança para trabalhar com consultoria. A insegurança é um sentimento que todos nós temos em algum momento da vida, ela nos rodeia, principalmente ou sempre, quando a gente não domina algum assunto, ou quando nós estamos diante de algo novo ou que a gente conhece muito pouco, e até mesmo em situações que a gente não teve uma boa experiência anterior. Então, nesse tipo de situação, geralmente a insegurança vem, independente de qual é o motivo, de qual é o tema, de qual é o assunto. Quando algo novo acontece, a gente não conhece muito bem aquilo ali, então bate a insegurança. Quando a gente não domina um assunto, numa discussão, às vezes numa roda de conversa, as pessoas falando sobre alguma situação, você não se coloca por estar inseguro, porque não ter certeza se aquilo que vai falar é o adequado, é o correto, é o que deveria falar ou não. Ou também, então, nessa situação de que a gente já viveu alguma situação parecida com aquela que a gente está vivendo nesse momento, mas a gente não teve uma boa experiência, Foi algo que não foi bacana aí pra gente. Então, quando a gente revive uma situação parecida, ou semelhante de fato, acaba tendo essa sensação de insegurança porque daquela vez não foi legal. E quando a gente fala da insegurança para trabalhar com consultoria, aí funciona da mesma forma, E talvez você, psicóloga, esteja com esse mesmo sentimento. Esse sentimento que acaba te impedindo de dar o próximo passo em direção ao caminho que vai aumentar a sua renda e que te fará ser dona da própria agenda. Todas essas questões que eu falei sobre a insegurança de uma forma geral, quando a gente traz para o tema consultoria, que é o tema da nossa aula de hoje, da insegurança para a consultoria e como é que a gente dribla essa insegurança, Quando a gente traz para esse tema da consultoria, funciona da mesma forma. Então essa insegurança ela pode vir porque você nunca trabalhou com empresas, Ou porque você não se sente capaz de começar a atender empresas, sabe? Essa questão da autoeficácia mesmo, ou porque você já teve alguma experiência com empresas que foi negativa, que acabou te traumatizando de alguma forma, que trouxe um resultado que não foi legal para você, ou porque outras pessoas te falaram que trabalhar com consultoria é ruim, trabalhar com empresas é ruim, ou simplesmente porque você sabe pouco sobre essa área e como é um terreno ainda desconhecido, você não se sente segura de encarar, para encarar esse desafio aí e realmente virar essa chave, tomar essa decisão, de buscar a consultoria como uma oportunidade de trabalho aí, de ampliação da sua atuação profissional, podendo aumentar a renda e ser dona da própria agenda com ela, Porque esse é um grande benefício da própria consultoria. Então, esses motivos acabam te levando ou te trazendo, esse sentimento de insegurança, fazendo com que você se sinta insegura de fato fazer essa mudança, de fato dar esse passo, esse próximo passo e fazer as coisas acontecerem na sua vida profissional, fazer essa transformação de uma maneira geral na sua vida profissional. E aí o primeiro passo para driblar a insegurança e desenvolver a carreira com consultoria é reconhecê-la. Não adianta, se a gente não a reconhece, a gente não tem o que driblar. Faz sentido? Não temos o que driblar, então nós precisamos reconhecer que é ela que está aí atrapalhando o nosso caminho para que a gente possa dar um próximo passo. Então, a partir do momento que a gente reconhece essa insegurança, aí a gente pode tomar alguma atitude sobre ela, tomar alguma decisão sobre ela também. Enquanto você nega ou finge que não existe insegurança, você não tem o que fazer, não tem como driblá-la.
Então a pergunta aqui é a seguinte: o que te afasta de atuar com consultoria? É insegurança? Se sim, fica comigo até o final desse vídeo. Agora, por que você deve investir o seu tempo buscando reconhecer a insegurança e a causa raiz dessa insegurança? Por que isso é importante? Gente, é muito simples, porque a partir disso, então, você pode criar as estratégias para lidar com essa insegurança, para desenvolver segurança e destravar de uma vez por todas a oportunidade de aumentar a sua renda e ser dona da própria agenda com consultoria. É a partir desse momento que você pode seguir em frente. É como se você tirasse essa nuvem, essa barreira da sua frente, sabe? É como se você transpôsse essa barreira de fato, né? Como se você, enfim, transformasse aquilo que está ali. A partir do momento que você reconhece, você transforma isso em algo que pode te ajudar a seguir em frente ao invés de te atrapalhar. Você faz da insegurança, você transforma ela numa oportunidade de você seguir em frente. Mas isso só é possível a partir do momento que eu a reconheço. E é um processo de autoconhecimento esse, sabe? É um processo que inclui o fortalecimento da sua autoeficácia, que é a sensação que a gente tenha, da capacidade de fazer as coisas, de saber que a gente tem competência para aprender alguma coisa diferente, Então, de entender que você tem total capacidade de se desenvolver nessa área, que é um processo de aprendizado e que ninguém nasce sabendo. As pessoas, as próprias consultoras que estão aí no mercado também foram aprendendo, no dia a dia, foram aprimorando as suas metodologias, as suas técnicas, as suas ferramentas, o seu trabalho e os resultados que elas entregam para as empresas. Então, é importante saber que isso a gente consegue aprender. A partir do momento que eu reconheço que existe uma insegurança, eu vou buscar, isso faz parte desse processo de autoconhecimento, que vai fortalecer, então, eu reconheço a insegurança e eu fortaleço a minha capacidade de transpor essa insegurança, de seguir em frente. Eu crio a oportunidade de fazer diferente, de não deixar isso me impedir de eu me desenvolver, de eu prosperar na minha carreira. E uma outra coisa importante, gente, é que independente da idade e do tempo de vida profissional que você tem, você sempre terá competências e condições de migrar para uma nova área dentro da própria psicologia. E quando você se permite vivenciar esse processo e decide driblar a sua insegurança, você libera esse fluxo da prosperidade na sua vida. Por quê? Porque você retira essa energia do medo, sabe? Essa energia da insegurança para você se desenvolver na consultoria e desfrutar aí de todos os benefícios que ela vai te trazer, que ela vai te oferecer, que ela vai te proporcionar. Então, esse momento, esse processo, do autoconhecimento, do reconhecimento da insegurança, é importante para dar esses próximos passos, que é você vivenciar, essa nova fase da sua vida, vivenciar essa nova experiência. Assim você tende a prosperar na carreira e também na área financeira, Tende a impactar muitas pessoas atendendo empresas, o que é um papel sensacional, porque nós temos a possibilidade de chegar em muitas pessoas numa mesma organização, no mesmo tipo de trabalho, dependendo, claro, qual é o nosso objetivo naquele momento ali, qual é o objetivo, a demanda da empresa também. Mas é fantástico, é um papel realmente sensacional, com um valor imensurável, porque você vai deixando o seu legado ali por onde você passa, E a consultoria permite essa capilaridade, esse alcance. Então, quando a gente atende empresas, nós temos a possibilidade de alcançar muito mais pessoas num período, num espaço de tempo menor do que quando a gente atende, por exemplo, no consultório, ou quando eu trabalho dentro de uma empresa, como psicóloga ou dentro do próprio RH, eu atuo somente para aquela organização ali,
E na consultoria não, a gente pode transitar, né? Pode não, normalmente a gente transita em várias oportunidades, em várias empresas. E transitando por várias empresas, eu alcanço pessoas diferentes também que estão dentro dessas empresas. Então eu acabo deixando um legado ali com o meu papel, com aquilo que eu estou levando para a organização, né? Eu deixo um valor para as pessoas também. Eu faço o meu papel dentro da psicologia, né, promovendo esses ambientes de trabalho mais saudáveis. Isso é mais um benefício fantástico quando a gente pensa em realização profissional, em satisfação profissional, aquilo que é imensurável mesmo, sabe? Então, busque reconhecer, né? Busque reconhecer agora se é a insegurança que de fato está te paralisando para seguir na direção da consultoria. E se isso se confirmar, decida driblá-la de uma vez por todas e se realizar profissionalmente, tá? Esse é o ponto. Reconheça, a partir de um processo de autoconhecimento, perceba se a insegurança que te faz realmente, que te paralisa ou que te impede de dar o próximo passo na direção da consultoria. E se for, decida driblá-la. Quando você não se permite ser vulnerável e entender que a insegurança ela pode ser um motivo que te impede de prosperar na carreira, você perde algumas coisas. E uma delas é a oportunidade de você viver uma vida muito mais abundante, né? Você fica ali no mais do mesmo, no feijão com arroz, na zona de conforto e muitas vezes na estagnação profissional por esse medo, por essa insegurança. Então, pensa bem sobre isso, sabe? Esse é o que você perde, né? Aquilo que não é legal para a sua carreira profissional. Mesmo às vezes nós tendo essa sensação, esse sentimento de insegurança, quando a gente olha para ele e decide ainda assim ficar no mesmo lugar, porque pode ser uma decisão sua também, né? Enfim, eu reconheço que a insegurança ela existe, que é ela que me paralisa, que me impede de seguir na direção da consultoria, né, dessa minha prosperidade na carreira também com consultoria. Eu decido ficar ali, porque eu não tenho coragem de dar esse passo. Eu não tenho coragem ou eu não sei como driblar essa insegurança, como me fortalecer enquanto profissional para encarar esses desafios que essa nova oportunidade, né, pode me proporcionar ou que ela terá aí para a minha vida. Então eu preciso entender também como é que é o meu perfil, né? E quem sabe me desafiar de fato para conseguir dar esses próximos passos, né? Para não perder essa oportunidade de viver essa vida mais abundante. Né, para não ficar ali na minha zona de conforto, porque a zona de conforto ela é muito boa, né? Ela deixa a gente muito tranquila, só que ela impede também a gente de crescer, de nos desenvolver mais, né? De desenvolver mais a nossa carreira. E quando eu desenvolvo a minha carreira, automaticamente eu também desenvolvo as pessoas que estão ao meu redor, porque o que eu aprendo eu levo para o meu trabalho, eu levo para o meu ambiente de trabalho, eu levo para as empresas onde eu vou. E quando isso não acontece, eu fico ali, né, nessa minha zona de conforto e vou estagnando, né, me estagnando em termos de conhecimento, de experiências também, né, e tudo bem, tá? Se você tomou essa decisão ou tomará essa decisão de ficar onde está, tá tudo bem, porque nós temos o livre-arbítrio. O importante é fazer isso com consciência. E para fazer isso com consciência, eu tenho que reconhecer o que existe. Eu preciso trabalhar o autoconhecimento, que a partir dele eu vou ter certeza assim, de qual é o caminho, né? O que está acontecendo e quais são as possibilidades aí para eu seguir. A partir desse momento, eu escolho se eu driblo a insegurança, se eu encaro essa insegurança, né? E vou aí na direção dela para driblá-la, ou se eu me esquivo, né? Ou se eu paro por ali e penso, opa, vamos ficar por aqui porque eu realmente não quero nesse momento lidar com essa insegurança. Eu escolho
ficar onde eu estou, né? Eu escolho negar essa oportunidade, mas eu escolho, mesmo que seja negar uma oportunidade. É a minha escolha. Só que isso só vai acontecer a partir do momento que realmente, né, a gente consegue ter clareza do que está havendo, do que está nos impedindo de seguir adiante. Enquanto a gente nega isso, as coisas não acontecem, não evoluem e a gente não vai para frente, a gente não prospera, né, na nossa carreira profissional, não desenvolve. Então, o autoconhecimento ele é fundamental para justamente trazer essa consciência e aí você tomar a decisão. E só se toma uma decisão de driblar a insegurança quando a gente entende e reconhece que é ela realmente que está nos impedindo de seguir adiante. Porque sem isso, você não vai enxergar o que fazer para ser diferente, né? O que fazer para mudar, o que fazer para virar a chave, o que fazer para transformar a situação que você está vivendo agora. Então, quando você reconhece a insegurança, se permite essa vulnerabilidade. Você tem condições de driblá-la, né? Você tem condições de driblá-la. E assim, driblando a insegurança, você pode aumentar a sua renda e ser dona da própria agenda com consultoria. Mas ok, Candice, você já falou bastante sobre a insegurança, que eu preciso reconhecê-la, que eu preciso entender e também reconhecer que eu sou vulnerável e por isso eu tenho insegurança, né, quando eu falo em consultoria. Mas e como é que eu posso driblar essa insegurança, né? Quais são as estratégias que você me diz para driblar de fato essas inseguranças? Então aqui, agora, eu vou deixar algumas dicas para você. A parte mais importante, talvez, desse vídeo seja essas dicas. Então anota aí, tá? Deixa aí num caderninho anotado. São 6 dicas que são fundamentais se você já reconheceu, né? Já fez o processo de autoconhecimento, reconheceu que é a insegurança que está te impedindo de ir na direção da consultoria para aumentar a sua renda e ser dona da própria agenda. Então vamos lá. Primeira dica para você driblar essa sua insegurança. Primeira coisa, busque material, conhecimento para atuar com consultoria. Nós temos a internet aí, existem muito materiais aí no mercado, né, na própria internet, muita coisa para a gente ler sobre consultoria, então vai se familiarizando com esse mundo, sabe? Vai buscando esses recursos que estão aí disponíveis para você, de forma gratuita inclusive, né, para você entender um pouco mais desse universo, para você ler mais sobre isso, aprender mais sobre esse universo. Então essa é a primeira dica, a primeira coisa que você precisa fazer, tá? Por quê? Porque o conhecimento, ele te dá um pouco mais de segurança. Se eu sei aonde eu estou pisando, eu piso com muito mais segurança, porque eu sei que ali não vai ser uma areia movediça, por exemplo, né? Não, é um terreno firme, eu posso pisar ali. Mas para que eu saiba se eu posso pisar ou não, eu preciso conhecer um pouco mais sobre esse tema, sobre esse assunto, sobre essa área de atuação. Então, busque material, conhecimento para atuar com consultoria. Aqui eu estou falando especificamente de consultoria em psicologia organizacional, a consultoria externa, né? Quando a gente presta serviço para uma empresa, né, e é contratado como PJ, enfim, você abre seu negócio e você vai prestar serviço de consultoria dentro da psicologia organizacional para as organizações, para as empresas, ok? Bom, qual que é a segunda dica aqui? Pesquise o mercado de trabalho, pesquise os nichos que tem mais procura dentro da psicologia organizacional. O que as empresas estão procurando mais? Que tipo de consultoria dentro da psicologia organizacional as empresas estão contratando mais? Estão demandando mais, tem mais necessidade. O que os RHs não estão dando conta de fazer, ou a própria área da saúde ocupacional, né? O que essas áreas não estão dando conta de fazer, que você sabe fazer? Então, observe quais são esses
subnichos, né? A gente pode dizer que são subnichos. A consultoria seria um nicho na área da psicologia organizacional, e a gente pode pensar quais são os subnichos dentro da psicologia organizacional que hoje tem mais procura. É o recrutamento e seleção? É a saúde mental do trabalhador? Né? São os riscos psicossociais que estão ali no ambiente de trabalho? Que mais? É a avaliação de desempenho? É clima organizacional? Então, o que as empresas não estão dando conta de fazer, o que os RHs não estão dando conta de fazer ali no dia a dia, com as outras atividades que eles têm, que eles acabam contratando, buscando consultoria externa no mercado para atendê-los, certo? Então, essa aqui é a segunda dica e ela é fundamental para que você fique mais antenado, porque também faz parte de conhecer esse terreno, esse território, né? Você vai saber onde você está pisando também, e você também pode, inclusive, querer pisar num determinado território, né? Num determinado terreno ali e não no outro, sabe? Isso você também pode usar essa pesquisa para selecionar aquilo que faz mais sentido para você, aquilo que tem mais demanda no mercado. Às vezes aquilo que tem demanda, que não pode não ser uma demanda tão grande, mas que tem poucos profissionais atendendo a essa demanda, sabe? Então ali você vai começando a colocar as coisas mais em ordem na sua cabeça, entendendo o que o mercado está demandando. Agora, a terceira dica é: olhe para a sua expertise, né? Olhe para as suas experiências, para o seu conhecimento, e aí você vai ver o que você pode transformar disso tudo que você sabe em consultoria para as empresas. E eu garanto que você vai encontrar, você sempre vai encontrar algo que possa ser aplicável, né, dentro de uma organização. Então, olhar para tudo que você já fez, para toda a sua experiência profissional, mesmo que ela tenha sido fora da psicologia, tá? Mesmo que ela tenha sido fora da psicologia, em algum momento da vida, você já atuou com psicologia, mas em algum momento atuou fora da psicologia também, veja o que dá para fazer, assim, qual é o bem bolado ali, juntando seu conhecimento de psicologia com essa experiência que foi fora, mas que pode ser aplicável para uma organização. Como que você pode montar, que tipo de serviços você pode oferecer para a empresa? Tá? Então, esse é mais um ponto fundamental, é a terceira dica, ela é muito importante, porque você já estudou um pouquinho sobre o mercado, né? Você primeiro estudou um pouquinho sobre consultoria, primeira dica. Segunda dica, você olhou o mercado, deu uma olhada ali nos nichos, né? O que está sendo mais demandado para as consultorias, que tipo de assunto, né, de tema dentro da psicologia organizacional as empresas estão contratando, né? O que mais que tem ali, como é que está esse mercado. Então agora você olha para a sua expertise justamente para ver aonde que ela casa dentro disso tudo que você está estudando, que você está conhecendo. Então percebe que aqui você também consegue ter mais clareza daquilo que você pode oferecer para a organização, né? Já veio de um caminho, né? Já fez um, já fez o dois, já está na terceira dica. Então você já consegue também ficar muito mais tranquila para dar esse próximo passo, né? Para seguir em frente. Isso te traz muito mais segurança. Você não está ali de olhos vendados e simplesmente, né, te soltaram ali no meio, te vira. Não, tem uma base por trás disso. Você já pesquisou, você já olhou o mercado e você está olhando a sua expertise, o que você pode oferecer para as organizações. E às vezes até para algum tipo específico de organização. Não necessariamente a sua consultoria precisa ser para qualquer tipo de empresa. Isso também é importante. Às vezes você tem um conhecimento tão específico dentro da psicologia, às vezes dentro de algum segmento de empresa, que você pode escolher trabalhar só com aquele tipo de segmento. Então, pensa sobre essa situação, né? Pensa sobre como que você pode chegar nesses lugares, de que forma, né? O que você pode oferecer, que serviços você pode disponibilizar ali, que as empresas
podem usufruir, né? Podem precisar, que soluções você pode oferecer para essas organizações, certo? Então essa é a terceira dica. A quarta dica é: se aproxime das pessoas que falam sobre isso. Se aproxime das pessoas que são consultoras, que são consultores, das pessoas que respiram essa área de atuação. Esteja próximo, participe de fóruns, de grupos, enfim, na própria internet. Você não precisa participar de tudo isso presencialmente. A gente tem várias oportunidades de fazer isso de forma online, né? Então busque esse networking. Esse networking, gente, ele vai criar inúmeras oportunidades profissionais, eu posso te garantir, né? E ele também vai te fortalecendo enquanto comunidade que tem esse mesmo objetivo, e você nesse meio vai aprendendo a falar a linguagem corporativa. E aqui eu também te dou a dica, junto nesse número 4, aqui nessa dica 4, além de você se aproximar de pessoas que são consultoras, que são consultores, se aproxime também de RHs. Vá a congressos, a eventos de RHs, escute o que as pessoas estão falando. Se você gosta da área da saúde ocupacional, busque também eventos nessa área. Escuta o que as pessoas lá dentro da saúde ocupacional, as pessoas que coordenam, os médicos do trabalho, as enfermeiras do trabalho, as técnicas de enfermagem do trabalho, que demandas que elas têm relacionadas à psicologia, à saúde mental do trabalhador, né, aos fatores psicossociais. Então, esteja próximo de pessoas que podem te ajudar enquanto comunidade mesmo de consultoria, né, que possam te fortalecer com dicas, com ideias, com trocas de experiência, mas também esteja próximo de pessoas que falam, né, que trazem essa demanda de dentro das empresas. Que aí pode ser em congressos de RH, de psicologia do trabalho, sabe? Então, esse tipo de evento é bem bacana, é bem importante esse investimento para que a gente possa realmente estar próximo e ouvir essas pessoas, fazer esse networking. Associações da ABRH, né, da Associação Brasileira de Recursos Humanos, aí próximo da sua região. Então, vá se aproximando dessas pessoas, tá? Networking faz muita diferença na nossa vida, muita mesmo, pode contar com isso. E isso também é um ponto, é uma dica importante aqui, porque ele vai te trazer muito mais segurança para que você, né, vai se preparando para trabalhar com a consultoria. Bom, a quinta dica é: se qualifique na área, invista profissionalmente em você. Né? Você já fez esses 4 pontos anteriores, então agora é o momento, talvez, realmente é aqui que eu quero entrar. Então busque se qualificar, se atualizar na área. Tem sempre coisas novas e a gente precisa estar realmente assim, constantemente se desenvolvendo, né? Constantemente, nós não podemos parar. O mundo não para, então a gente também não pode parar, né? E não é assim uma questão de eu sou obrigada a fazer isso. É uma decisão, é uma escolha que a gente faz. Se nós queremos ter um diferencial, se nós queremos atuar com propriedade, né, naquele assunto ali, com mais segurança, né, nos sentirmos mais seguras em atuar com aquele tema, em atuar com a consultoria, é muito importante que a gente invista profissionalmente na gente também, certo? Que a gente se atualize, porque a gente vai se sentir muito mais segura, com certeza, de transitar aí entre os mundos, né, corporativos, entre inclusive os consultores, né, consultoras que a gente encontra aí nos nossos networking, trazer conhecimento, né, enfim, contribuir ali com o grupo. Então isso tudo nos fortalece a nossa segurança para atuar com consultoria. E aí nós temos a sexta e última dica, que é o seguinte: não perca mais tempo. Por quê, gente? Porque se você seguiu as dicas anteriores, as 5 dicas anteriores, é muito provável que você já tenha driblado a insegurança, tá? Nesse ponto, nesse momento,
com certeza você já driblou a insegurança. E aí você vai se sentir muito mais segura e mais confortável para colocar a mão na massa e começar a atuar com consultoria, que é o caminho para aumentar a sua renda e te fazer ser dona da própria agenda. Então, bora colocar a mão na massa? Que tal colocar essas dicas em prática a partir de hoje, a partir de agora? Vamos lá? Eu quero te ver, hein? Eu quero ver o teu desenvolvimento profissional. Conta pra mim aqui se esse vídeo fez sentido para você. E se fez, coloca aqui qual foi o que te despertou, né? No vídeo como um todo, qual foi a parte mais importante aí que te deu algum insight? E qual foi esse insight? Compartilha aqui nos comentários então comigo, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.